Olá, telespectador. Bem-vindo ao canto escuro da internet. Se você acompanha a comunidade do terror, você já deve ter reparado que essa gente tem uma certa fixação pelo Godzilla. Tanto que ele é um dos personagens com mais histórias de terror feitas por fãs até hoje. Só que isso tem um motivo. Geralmente, quem assiste os filmes do Godzilla pensa: nossa, largatão gigante, porradaria de monstro, laser, exército e etc. Tudo que um filme de ação precisa para chamar atenção e fazer sucesso, certo? Só que esses filmes exagerados do Godzilla faz muita gente esquecer o que ele realmente é e o que ele representa, que é nada mais nada menos do que a reencarnação do horror, do ódio e da destruição que a Segunda Guerra Mundial causou. E é com essa razão que muitos fãs acabam criando versões alternativas do original, alguns com ideias originais para o monstro e outros mostrando como Godzilla seria se os filmes seguissem o conceito real do que ele era para ser desde o início. E depois de uma boa pesquisa, eu analisei e separei todas as versões alternativas de terror do Godzilla nessa lista. Então senta na cadeira que essas versões vão fazer a sua boca ficar aberta. Sem enrolar mais, vamos começar, certo? 1. Mushroom Godzilla. Ok, se for para começar a falar do Godzilla, por que não começar com como ele era para ser desde o início, certo? E por que eu digo isso? Bem, porque recentemente tem passado e viralizado na internet uma versão medonha do Godzilla, que foi recriada a partir de um dos seus primeiros concepts. E como você pode ver, fizeram até uma animação baseada nisso. Então, sim, o dinossauro nuclear maneiro que todos nós amamos e que as crianças se espelham era pra parecer com essa coisa aí. Se você conhece a história do Godzilla, você com certeza vai entender o porquê dessa aparência bizarra. Já que ele é a reencarnação do trauma da Segunda Guerra e estar bem associado ao trauma dos japoneses com o ataque de Hiroshima e Nagasaki, você já consegue entender o porquê de ele se parecer desse jeito, certo? Mushroom Godzilla, se traduzido, fica Godzilla Cogumelo, que representa o cogumelo que uma explosão nuclear causa. E se você for olhar sua aparência, você consegue ver que ele representa bem melhor o horror que as pessoas sentiram naquele dia. Bem diferente do dinossauro que a gente recebeu no fim das contas, né não? Pois bem, eu nem preciso dizer o porquê esse design não foi aceito para o produto final, né? Ele é bizarro demais, cara. Fora que uma boa parte das pessoas que consomem os produtos do Godzilla são crianças que gostam de dinossauros, então... Bem, se ele se parecesse desse jeito, eu duvido que seu filho ia querer ser que nem ele. Porque convenhamos, se o seu filho chegar pra você falando que quer ser o Godzilla, é normal. A criança quer ser maneira, legal, tal. Agora, se o seu filho chegasse pra você dizendo que queria ser esse Godzilla em específico, eu não quero insinuar nada não, mas eu posso até aconselhar um psicólogo se quiser. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Este mundo que estou prestes a criar. 2. Bloodbath Godzilla, ou Godzilla Banho de Sangue, se preferir. Ah, sim. Aqui nós temos uma versão ainda mais medonha do que o Godzilla Cogumelo. Uma que tem se popularizado bastante nesses últimos dias, inclusive. Godzilla Bloodbath, ou Godzilla Banho de Sangue, como é chamado, é algo bem diferente do Godzilla que a gente conhece. Sua aparência lembra a forma do Godzilla, porém ele é bem mais esguio. Seu corpo está completamente na carne viva e ao que aparenta ele é uma das, se não, a versão mais violenta e grotesca do Godzilla até hoje. No dia em que estou escrevendo isso, ele ainda não tem bem uma história, por assim dizer. Tudo que temos são vídeos pequenos e promessas de um analog horror dele que será lançado no início desse ano. Então se estiver curioso, você pode procurar, já que a essa altura a série já pode até ter sido lançada mesmo. Mas enfim, do que se trata esse Godzilla em específico então, é difícil dizer, já que só podemos fazer teorias até agora. Porém, pelo que eu pesquisei e consegui analisar, eu chuto que a origem desse Godzilla seja apenas a vingança, entre aspas, da mãe natureza contra a humanidade. Perceba que geralmente o Godzilla surge por consequência do que o ser humano fez no mundo, certo? Porém, esse daqui pode ser apenas a mãe natureza querendo bater de volta na humanidade, talvez buscando tomar de volta aquilo que é dela por direito, não é? E com essa intenção, ela pode ter criado essa aberração aí, que eu vou te contar, rapaz, é bem bizarra. Primeiro, ele consegue se fundir com outras criaturas e até com seres humanos, além de conseguir infectar outras criaturas, o que me leva a crer que esse Godzilla foi criado por meio de um novo patógeno que a mãe natureza criou. Mas isso é pra outra história, né? Além de conseguir infectar os outros, a baforada dele é meio estranha. Todos sabem que o Godzilla tem o sopro atômico, que é o ataque mais poderoso dele. Porém, esse Godzilla tem um jeito único de fazer isso. Como exatamente? Então, dá uma olhada.
Ele força os próprios órgãos para fora para poder lançar seu ataque. Agora, o porquê ele vomita os seus órgãos antes? Não sabemos. Uns dizem que é porque a criatura tá sofrendo, e se for olhar pra cara dele eu não duvidaria. Outros dizem que é pro laser sair com mais facilidade de sua garganta. Mas no fim, todo mundo sabe que é porque ele esqueceu de deixar o like no vídeo, né, irmão? Aproveita e se inscreve aí embaixo pra você não acabar igual a ele. Afinal, já pensou se você tá conversando com a menina que você gosta, aí do nada você começa a cuspir todos os seus órgãos só porque você esqueceu de deixar o like? Não tem como, né, rapaz? É falta de educação isso aí. Mas enfim, essa série promete muito. Não vou negar que a ideia é bem interessante e ela parece estar sendo muito bem produzida até. Mas como não temos muita história pra comentar, fica um mistério aí pra vocês, né? Enfim, vamos pro próximo, que o jogo será ainda melhor do que esse por se tratar de uma possível inspiração, digamos assim. 3. Shin Godzilla. Aqui nós temos o famosinho agora. Confesso que eu gosto muito dessa versão do Godzilla, inclusive. E quem conhece sabe que ela é bem assustadora e tenebrosa por si só. Confesso que é bem complicado de falar da sua aparência, já que ele vai evoluindo durante o filme. Mas só de ver essa coisa aí passeando pela cidade, você percebe que tá todo mundo lascado. Mas que por algum motivo, isso inclui ele próprio também. E não é difícil de perceber isso, especialmente depois de saber de sua origem. Esse tem origem vinda de uma grande mutação, por assim dizer. Pois ele não passa de uma criatura marinha que se alimentou por muito tempo de lixo tóxico que encontrava nos oceanos. E que de alguma forma sobreviveu e evoluiu por meio de mutações no processo. E assim, se você entende um pouquinho de ciência, você vai concordar comigo. Por mais que ele tenha evoluído de certa forma, convenhamos que a evolução por meio de radiação tem bem mais colaterais do que vantagens, né? Pô, só de você olhar pro jeito que ele se move, os poderes, entre aspas, dele e como ele se comporta, não é difícil de você notar que a criatura tá sofrendo, e não é pouco, ele tá em profunda agonia o filme inteiro. É só você comparar e pensar um pouco. Se a gente, com uma leve queimaçãozinha no estômago, já precisa de um remédio para se sentir melhor, imagina esse cara, cujo sangue é tão ácido e fervente que é capaz de estourar pneus de carros. Imagina você destruir tudo à sua volta desesperado para encontrar um alívio que nunca chega. E o pior, evoluir a ponto de nada conseguir te parar mais. Realmente é uma existência deplorável, não é? Essa versão não é bem de terror exatamente, mas é a versão oficial que mais se aproxima disso. Digníssima de entrar nessa lista, né? Número 4, Godzilla do NES. Aqui nós temos um clássico, nostálgico para muitos, especialmente se lembrarmos da época das creepypastas dos anos 2000. Ah, tempos bons aqueles, que maravilha. Bem, diferente dessas outras versões que eu comentei, o foco aqui não é bem no Godzilla em si, mas sim no jogo. Pois eu não sei se você sabe, assim como Sonic XE e Ben Drowned, o Godzilla também teve a sua fita amaldiçoada por uma entidade. Um monstro, que nós chamamos de Red. A história é bem longa, já que temos o relato completo e detalhado de como essa história ocorreu. Eu não vou contar muito da história aqui, e nem do Godzilla em si, já que o que mais chama atenção nessa história é a entidade que nos persegue. Então vou comentar mais dela em si, pelo fato dela parecer mais interessante. Então aqui lá vai, não é? A aparência de Red é medonha, eu diria. Mesmo ele sendo feito só de pixels, ele tem uma forma que eu nem consigo explicar direito, pra ser sincero. É como se ele tivesse uma face humana carbonizada, um corpo quadrúpede que mistura aspectos de inseto e anfíbios, misturado com aliens também. Mesmo descrevendo a sua aparência, ainda é difícil de ser imaginada. Se não tivéssemos imagens, nós certamente nunca saberíamos como ele realmente era. E essa criatura é um caso misterioso. Não se sabe exatamente se ele é um demônio, um espírito ou qualquer coisa do tipo. Tudo o que sabemos é o que ele é capaz de fazer. E como foi mostrado na história, essa entidade tem a capacidade de conhecer coisas fora de seu jogo e saber até segredos que não deveria. Além de ter a habilidade de manipular as pessoas de alguma forma que eu desconheço, mas ele consegue. Certos momentos na história fazem parecer que ele tem total controle sobre o mundo do jogo onde ele vive. Porém isso é mentira, já que ele tem vários momentos também que ele é obrigado a seguir as regras, seja do seu próprio jogo ou do seu mundo, mostrando que ele não é onipotente lá dentro até certo ponto.
Dentre as suas capacidades, a mais terrível de todas, na minha opinião, é o fato de que ele pode, de alguma forma, pegar a sua alma e trazê-la pra dentro do jogo. Sim, não se sabe ao certo como ele faz isso, mas pelo que eu vi, caso uma pessoa morra na vida real por culpa dele, essa pessoa está condenada a nem subir ao céu, e muito menos a descer ao inferno. Na verdade, ela está condenada a viver aprisionada dentro da fita, sendo torturada por Red por toda a eternidade. Isso é, enquanto ninguém intervir contra ele, claro. Um destino trágico, porém que não precisamos nos preocupar muito, já que a entidade foi derrotada, se eu não me engano. Fora que dizem que a fita do jogo original nem funciona mais. E é até difícil dizer se Red continua vivo, pra ser sincero. Ainda há a possibilidade? Com certeza, mas mesmo assim, elas continuam sendo bem baixas. 5. Godzilla Apocalipse. Você lembra do Shin Godzilla, certo? Nem vem falar que não lembra, eu acabei de falar dele, pô. Então, esse Godzilla não é nada mais, nada menos do que uma versão alternativa do Shin. Pois assim como eu havia dito, por meio de suas mutações ele evoluía em cada parte do filme, adquirindo outras formas e estados no processo. Durante o filme, nós podemos ver ele chegar até a 5ª forma, que é bem apelona, inclusive. No entanto, no final do filme, os humanos conseguem derrotá-lo, usando um coagulante específico que o congela antes que ele pudesse causar mais estrago ou pudesse evoluir novamente. Tá, mas do que se trata essa história então? Bem, você já pensou se o coagulante não tivesse funcionado? É, meu amigo, por que sempre que a gente pensa que algo não pode piorar, uma merda devastadora acontece? Pois bem, né? Como se não bastasse ele estar livre e quase invencível por si só, ele continua a destruir e a evoluir para outros estágios. Um deles, inclusive, ele consegue até dar vida a crias humanoides que saem de sua cauda. Bizarro, eu sei, mas pode piorar. Essas criaturinhas de 31 metros são incrivelmente resistentes a armas militares, e elas começam a vagar para outras cidades, estados e países, destruindo tudo por onde elas vão. O caos toma conta do mundo, e com o decorrer do tempo, a luta da humanidade contra ele se torna um verdadeiro apocalipse. A humanidade está quase 100% destruída. Os poucos que restaram criaram cultos louvando a criatura, a nomeando de Shin Gojira, ou Shin Godzilla, o deus condenado a viver. Tá, essa última parte eu inventei, né? Mas ela é bem maneira, tipo, pra poder falar. 6. Godzilla Black Mass. Ou Godzilla Massa Negra, se preferir. É, o nome é Massa Negra, mas não, ele não é o pão que sua mãe esqueceu no forno, tá bom? Essa versão do Godzilla, confesso que ela é bem legal até, mas depois de pesquisar tantas versões dessa largatixa atômica, confesso que eu achei essa história meio genérica até. E não me leve a mal, eu só vi o começo dessa história, então eu não posso dizer se ela é muito boa ou muito ruim ainda. É, mas eu vou te contar o que eu sei. Godzilla Black Mass tem origem em um quadrinho, para ser sincero, uma webcomic. A história começa de um jeito semelhante ao original. Depois do desastre de Hiroshima e Nagasaki, um cientista estava tentando desenvolver uma cura, um antídoto que ajudaria as pessoas a sobreviver a quantidades altas de radiação sem que elas tivessem muitos colaterais. Com isso em mente, ele teve a ideia de pegar alguns anfíbios e largatos que sobreviveram próximos da explosão de Hiroshima, assim podendo testar seus antídotos e tentar diminuir a radiação dos bichinhos para que eles pudessem viver mais tempo. E infelizmente, vários deles morreram no processo, tirando um que... Ai, que bonitinho, olha a carinha dele, eu quero levar pra mim. Então, né? Quanto a quem sobreviveu, você já deve saber quem é, certo? É o nosso pequeno Godzilla, ainda jovem, obviamente. A história continua e ele cresce no laboratório do doutor. Talvez um pouquinho demais comparado com o previsto? Com certeza. É então onde ele ataca um dos funcionários e escapa do local, e é aqui onde as coisas ficam interessantes. E é aqui que eu acabei de ler também. Veja, esse Godzilla não é nada mais, nada menos do que uma versão mais focada no horror, tanto na narrativa quanto na criatura em si. Confesso que eu achei esse Godzilla interessante por um fator específico, que é a sua radiação. Isso porque só de ele estar perto de alguém, ele espalha essa radiação de forma que não demora muito, até que a pessoa ou o animal fique completamente deformado, como ocorreu com a vaquinha que ele estava vigiando. A história segue, e quanto mais ele come, mais ele cresce, é o que aparenta. Eu não sei até onde esse Godzilla vai chegar, mas se for julgar pela sua aparência, eu acho que vai ser bem longe. 7. The Man in the Suit.
Aqui está ele. Não dá pra falar de terror com Godzilla sem citar o nosso fenômeno dos analog horror, certo? Algo que eu acho muito interessante desse analog horror é que, diferente da maioria das histórias que usam personagens famosos para suas histórias, esse não tem como foco o personagem em si, mas sim na história que o autor quer passar. Diferentemente de histórias como Sonic.exe e outras que só fazem o personagem ser do mal porque sim, floda-se, não ligo porque o pessoal achar. Então, do que essa história se trata? Bem, como o nome sugere, The Man in the Suit, ou O Homem no Traje, se for traduzir, conta a história de um dos primeiros atores do Godzilla lá pros anos de 1900 por aí. A ideia do monstro e do seriado já estava formada e eles começaram a gravar no estúdio. Só que algo estava parecendo estranho com o ator, já que o ator do Godzilla se comportava de um jeito diferente, eu diria. Primeiro, ele começou a gostar bastante de seu papel como Gojira. Ele amava usar o traje e interpretar seu personagem, e até aí tudo bem, né? Um ator que gosta de seu personagem é algo ótimo para as gravações. Fica mais fácil de interpretá-lo, e se te faz bem, que mal tem, né? Bem, é isso que as pessoas pensaram no início, antes da merda acontecer. Isso era até normal no início, mas com o tempo essa paixão acabou ficando mais e mais intensa, até se tornar uma obsessão até. A ponto do ator não tirar o traje de Godzilla nem pra ir pra casa ou pra dormir, pra você ter noção. Essa obsessão era tão grande que os próprios funcionários do estúdio não conseguiam nem se lembrar da face do ator mais, já que ele não tirava o traje pra nada, mesmo com o calor que fazia lá dentro. E é então quando algo bizarro aconteceu. Ele começou a passar mal no estúdio, a sua respiração estava muito estranha, e quando eles foram tentar abrir o zíper para ajudar ele a ver o que aconteceu, eles não conseguiam. Era como se, ao puxar o zíper, a sua carne fosse rasgada junto com ele. Quando conseguiram realmente ver o que tinha lá dentro, o desastre já estava feito, pois quando eles foram abrir o traje esperando encontrar o ator lá dentro, tudo que encontraram foram um amontoado de carne e ossos que de alguma forma expandiram e se misturaram dentro do traje, deixando ele mais ou menos desse jeito. Bizarro, mas aconteceu. Eu não vou falar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, então acho que eu vou ter que acabar por aqui mesmo, certo? Fora que essa história merece um vídeo apenas dela aqui no canal, não é? Enfim, mais um vídeo feito, graças a Deus. E desde já eu quero te agradecer por assistir até aqui. Como sempre, não se esqueça de deixar um gostei e de ter uma boa noite de sono, jovem, pois você pode acabar precisando.